Boa noite a todos, boa noite, doutora Kátia, que prazer poder estar com você aqui hoje, nossa grande vice e líder no interior de Minas Gerais. Todos me escutam bem? Então, nós podemos começar. Hoje, a nossa conversa ela é um pouco diferente. A nossa conversa gira em torno de novos assuntos. Um assunto-chave que é a liderança. Durante muito tempo, a Comissão de Direito na Escola, ela se preocupou em preparar pessoas para irem às salas de aula, para o mercado de trabalho, advogados que pudessem, bacharéis em direito que pudessem colaborar na difusão do ensino do direito, da ciência do direito. E, num primeiro momento, nós entendemos que as pessoas precisavam de recursos didáticos, recursos pedagógicos, que elas precisavam aprender como organizar melhor as suas aulas, suas palestras, até mesmo, em algumas ocasiões, como se vestir. Nós já tivemos alguns trabalhos assim. E hoje, nós estamos dando um novo passo na nossa comissão. Que passo é esse? Nós estamos treinando líderes, multiplicadores. Pessoas que farão com que a nossa comissão ela cresça ainda mais. Com que o propósito seja passado para os outros. Esse propósito, ele é uma chama viva. E a chama precisa ser alimentada. Se a gente não dá combustível para a chama, ela se perde. É por isso que nós estamos aqui hoje. Hoje a gente vai buscar um aprimoramento na nossa liderança. E eu, como presidente da Comissão de Direito na Escola, escolhi como primeiro tema dessa formação a coragem para liderar. Justamente porque eu preciso dela. Eu preciso de muita coragem para assumir o papel que eu assumi e preciso que vocês também tenham coragem para fazer aquilo que nós esperamos de vocês. O livro base é este, A Coragem para Liderar, Brené Brown, que é a mesma autora de A Coragem de Ser Imperfeito. Esse livro tem como subtítulo Trabalho Duro, Conversas Difíceis, Corações Plenos. E quando eu vi este livro pela primeira vez, eu pensei no direito na escola. Eu falei, gente, muito trabalho duro. Muitas conversas difíceis. Muitas conversas difíceis. Mas os nossos corações, eles são plenos. Nossos corações são planificados pelo propósito ao qual a gente busca cumprir. E é isso que importa. Então, mais uma vez, o meu nome, para quem ainda não me conhece, é Luiz Hernandes. Eu sou advogado, eu sou professor, também sou um educador popular, porque ajudo em várias frentes na dimensão da educação para a cidadania e para os direitos humanos. Presido esta comissão de direito na escola na UABRG, um grande desafio que me foi confiado pelo professor Lucas Andrade e pelo doutor Chalfun, nosso presidente seccional. Mas acima de qualquer função, acima de qualquer cargo, eu sou uma pessoa que acredita. Eu acredito. E eu acredito profundamente no ser humano. Eu acredito que a coragem e o afeto podem estar entrelaçados. Eu acredito que ética e sensibilidade não se anulam. Eu acredito que é possível transformar todas essas estruturas. E isso é possível com a nossa presença. E eu sei que isso é tão possível e eu acredito tanto nisso que aqui, né, eu quero fazer menção a essa pessoa especial, a minha professora Priscila. Doutora Priscila, que foi quem me deu a mão quando eu não era ninguém, eu era lá o pobre de um estagiário, na verdade, implorando para fazer um estágio, porque eu não tinha tempo de fazer estágio, porque eu trabalhava, e se eu não trabalhasse, eu não pagava a faculdade de Direito, eu não comia, não pagava o aluguel, não fazia nada,
Na época, os estágios, eles eram todos presenciais. E eu sabia que para eu poder ser um bom advogado, eu precisava de um estágio. E aí todo mundo que eu procurava, eu pedia para me ajudar, as pessoas falavam que você tem que ficar 6 a 8 horas, 8 nem pode, né? Mas eles fazem isso com os estagiários. Tem que ficar no mínimo 6 horas lá no escritório tal, não sei onde. E as pessoas fazendo esse estágio que eu desejava, a maioria delas carregava papel, porque é da época das pastinhas, né? A gente ainda tem algumas heranças, as pastinhas de processo, com aquele tanto de peso que a gente carregava, e a primeira vez que eu peguei numa, né, toda amarrada com barbante, e até um pouco escandalizado, tinha que andar com carrinho de feira. O pessoal andava com carrinho de feira. Estou vendo várias cabeças assim, vocês passaram por isso. Carregando os processos em carrinho de feira, e nem isso eu podia fazer. E aí, conversando com a minha professora Priscila, ela me deu a mão e me deu os processos, e não foi para eu carregar papel. Ela me colocou para aprender a fazer petição, a construir argumento, a estudar casos, a buscar as pessoas e entender as pessoas. E como ela é uma pessoa muito cristã e cheia de espiritualidade em vários sentidos, ela tem o mesmo defeito que é uma qualidade que é querer ajudar as pessoas pobres. E aí apareceram uns pro bonos perigosos, complicadíssimos. E nós ficávamos ao telefone, porque não tinha Google Meet, tá bom, gente? Não tinha Google Meet. Tinha Skype, não funcionava direito na nossa época, que a internet não prestava. E a gente ficava ao telefone até altas horas discutindo juridicamente os casos. E um dia a Priscila me levou, falou: vem cá, vou te levar, você vai conhecer um outro advogado, nós vamos te dar uma aula sobre o que você vai fazer, como você vai fazer. Me levaram para o fórum, me ensinaram como cumprimentar o povo das secretarias, o que dizer e o que não dizer. Então eu tenho um exemplo de liderança, que está aqui hoje num lugar de liderada por mim. Então, o mundo dá voltas. Quer falar, Priscila? A palestra já é isso, é um bate-papo. Bom, boa noite a todos. Primeiro, queria agradecer profundamente, porque eu cheguei de um dia bem puxado. Eu faço um trabalho de parceria com um perito judicial, eu faço a análise jurídica das perícias. E hoje, como estou em Belo Horizonte, Luiz. Eu vim, eu acompanhei ele numa perícia e eu tinha me esquecido de como é que é o trânsito, como é que é 6 horas da tarde em Belo Horizonte. Assim, foi um dia bem cansativo e eu cheguei aqui e pensei assim, ai meu Deus, será que eu vou entrar nessa reunião hoje? Será e tal? E aí, meu filho bateu o interfone aqui da casa da minha mãe, eu fui abrir, eu falei, mãe, eu vou entrar na reunião. E eu não acho que isso é por acaso, eu acho que as sinergias e a espiritualidade existe mesmo, mas o que eu queria dizer, além de agradecer profundamente ao Luiz, é que ele me lembra muito um fato que eu levo para a minha vida. Quando a gente arremessa uma pedrinha no lago, a gente não sabe quantos círculos concêntricos ela vai fazer. E a pedrinha no lago são as ações que a gente realiza. E o Luiz é a minha pedrinha mais bem sucedida de todas. Mas eu queria dizer isso, que eu acho que é muito pertinente à escola de líderes. A gente precisa entender o quão responsáveis a gente deve ser naquilo que a gente fala e naquilo que a gente faz. E que isso deve estar alinhado, Elivânia ouviu sobre isso também sábado, isso tem que estar alinhado com o que a gente pensa e com o que a gente sente. Porque essa integridade vai fazer com que os frutos aconteçam. Eu acho que essa integridade é que faz com que os projetos ganhem corpo por si mesmos, independente da gente, das pessoas da gente. Eu tenho a maior honra de ser liderada por ele, tenho honra de estar lá no Direito Pro com o Lucas, com a Natália, que também foi minha aluna, conheci Livane, com o Presentão também esse final de semana, e aprendo sempre com as pessoas. E eu acho que essa troca faz com que a gente não deixe o fogo se apagar. Então, a minha ideia aqui nessa escola é reacender essa chama em mim e se eu puder contribuir também de alguma forma, que contem comigo, mas eu estou muito imbuída de aprender aqui e agradecer de novo ao Luiz, que é um anjo na minha vida, e é isso.
Então, isso é um exemplo de liderança. A liderança, ela também é cíclica. Uma hora a gente é liderado, outra hora a gente lidera. As pessoas para as quais a gente deu a mão, elas dão a mão para a gente. Outras pessoas que a gente nem imagina nos acolhem. Por exemplo, a doutora Andréa, que está aqui, eu estou te vendo. Né? Ano passado fiz um júri bem difícil, estava me tremendo, porque eu não sou do criminal, eu sou da vara de família, eu gosto de mexer com questões de família, e fui acompanhar uma advogada numa causa muito delicada, e o primeiro sorriso que eu vejo na hora do júri foi o da Andréa, que estava lá como, né, oficiala de justiça, fazendo bem seu papel, mostrando que a justiça é uma coisa séria e que tem gente com amor, com empatia, para nos acolher e nos receber lá. E aí, gente, falando sobre isso, e falando sobre a coragem para liderar, eu vou reconhecer para vocês, eu não trouxe uma fórmula mágica, eu não tenho uma receita de bolo que vocês vão aplicar nas subseções e vai acontecer. Não é um passo a passo mágico. A coragem para liderar é muito mais do que isso, ela é uma experiência de vida. Então, hoje eu vou trazer para vocês verdades que eu senti no meu corpo, na minha sala de aula, no Fórum Lafayette, nas reuniões de equipe do Direito na Escola, num monte de mensagens que eu tenho que administrar no grupo da comissão, nos vários, né, que eu estou em vários, inclusive as que eu não respondi. Então, são verdades que eu refleti, que eu vivi, e que eu fui encontrando e contrapondo a cada uma dessas páginas do livro da Brené Brown. Tanto que hoje eu iniciei a minha fala trazendo uma dessas experiências. A experiência da professora que lidera o aluno. O meu exemplo concreto é a minha professora Priscila. Ela não me deu uma receita de bolo pronto. Ela me deu um caso, falou onde eu podia pesquisar, você vai lá, na doutrina tal, no lugar tal, monta petição e corrige petição, e vai petição, e corre para o fórum, que tinha que protocolar presencial. Então, isso tudo é o que o líder faz. O líder, ele não dá uma receita de bolo pronta para os seus liderados. Ele vive uma experiência com seus liderados. Um bom presidente na comissão de direito na escola, nas subseções, em outras seccionais, precisa ter empatia e vivência do que faz. Eu tenho muito medo, quando eu vou em congressos de educação e outros lugares, que as pessoas querem me ensinar como dar aula, querem me ensinar como advogar, querem me ensinar um monte de coisa que elas não fazem. Elas não fazem. E isso é tão sério que uma vez eu, todo empolgado, porque eu estudei didática, e aí tinha um método didático fantástico que o professor tinha falado na palestra, que chamava Philips 66, você fazer um grupo de 6 pessoas, com 6 perguntas, e o pessoal rodar aqui e ali. E aí eu fui, copiei esse método, porque eu achei que era uma grande inovação. Uma pessoa que nunca deu aula para adolescente, que criou esse método num plano teórico, que repetiu isso num plano teórico. E quando eu fui colocar na prática, o método era um desastre. Imagina, um bando de menino de 13, 14 anos, em grupos de 6 pessoas, para fazer rodinha, para discutir 6 perguntas, levantar, sair por ali. Isso deu uma dor de cabeça, foi um desastre. Os alunos podem não ter aprendido, mas eu aprendi naquele dia. A gente fala o que a gente vive. A gente ensina o que a gente pratica. O saber também tem a ver com uma prática. O saber também tem a ver com uma prática. Então, nessa busca por coragem para liderar, o livro de Brené Brown me pegou assim em cheio, ele foi certeiro. Ela diz: coragem e conforto não vivem juntos. Coragem e conforto não pode coabitar. Coragem e conforto não pode coabitar. Se você quiser
Se você quiser ficar parado na sua casa, confortável, no seu lugar, sem ser chateado, sem ser interrompido, sem ter dores de cabeça, não seja líder. Não seja líder. Isso não é para você. Se você quer ser um líder, ou se você já se reconhece você vai ter que sair da zona de conforto. Porque coragem e conforto são palavras que não coabitam a mesma casa. Não podemos pensar em conforto. Nós temos justamente o desconforto. O desconforto de ter que lidar com os problemas dos outros. O desconforto de ter que ouvir o que o outro tem a dizer. Pode falar, Pri. Me conta uma coisa, você que é um sujeito muito sábio e de formação e de vida. Por que chama zona de conforto se a coisa mais desconfortável da vida é a zona de conforto? Porque até hoje eu não consegui decifrar isso. Eu também. Pensando, sabe uma coisa? Eu fiz a reunião da minha comissão e eu falei a pauta, eu fiz uma pauta, até troquei com o Luiz e tal. Eu falei tudo tão rapidinho, porque dentro de mim estava assim: eu não posso ocupar o tempo das pessoas, eu não posso ocupar o tempo das pessoas. E eu vi que não, na verdade, eu preciso ocupar o tempo das pessoas, porque eu não vou sozinha a lugar nenhum. E é esse engodo da zona de conforto que não é de conforto, gente. Você sabe que a zona de conforto, ela é um lugar de negação do nosso potencial. A zona de conforto é um lugar de negação. A gente sabe que a gente pode mais, mas a gente tem medo de arriscar. Por isso que ela é tão desagradável, porque a gente sabe que a gente pode mais. Então, conforto e uma liderança corajosa não coexistem. O que a Comissão de Direito na Escola ela pede da gente? Ela pede uma liderança que incomoda, uma liderança que exige movimento, que exige da gente uma decisão diária. Essa decisão diária é quando é ser presença. Eu tenho que ser presença quando o professor não abre espaço para mim naquela escola, para levar a comissão, para poder fazer as palestras. Tem diretores, às vezes, que nos rejeitam. Há presidentes de subseção que não gostam da gente, que vêm com preconceito. Há colegas que fazem isso conosco. Há pessoas que não entendem o que a gente está fazendo. Há outros sentimentos. E a gente não controla o sentimento dos outros. A gente controla como nós nos comportamos e nos sentimos em razão do que os outros sentem. Mas o que eles sentem a gente não controla. Então, a nossa presença é uma presença que incomoda. Quando aquela escola remarca a reunião pela milésima vez, quando aquele colega da nossa comissão desanima, para de participar do grupo, não manda mais mensagem lá no grupo do WhatsApp, não quer ir lá fazer a palestra, ou ele marca que vai, e faltando 20 minutos diz que não vai, sobra para a gente resolver. E a gente também tem que ser presença quando ninguém está olhando. Quando ninguém está olhando é que a gente tem que estar presente, nas entrelinhas. Porque ser líder numa comissão como essa não é só organizar projeto. Organizar projeto é para fazedor de coisas. Qualquer um faz. Ser líder é para quem tem coração, para quem tem amor. E quem tem amor não só organiza projetos, sustenta pessoas. E eu penso na casa, uma casa que tem uma sustentação sólida, aquelas vigas, aquelas, né, eu não sei esses nomes bonitos aí da engenharia civil, não, mas essas colunas, a casa que tem as colunas bem feitas, tem uma fundação sólida, ela permanece de pé. O líder é essa força que mantém as pessoas em pé. Então, ele traz esperança, ele traz fé. Tem pessoas que estão querendo desistir, a gente vai lá e fala, não desiste não. Luiz, mas eu estou sendo perseguido, estão quebrando o meu trabalho, então não importa. Quem tem que saber do seu trabalho sabe.
Esse trabalho você faz por você faz por aquilo que você acredita. Se for para ficar bonito, chique numa foto, se amostrando, se aparecendo por aí, você não presta para ser líder. Pode falar, Paola. Olá, boa noite para vocês, para todos. Queria falar que eu estou muito feliz de ver a Kátia aqui. Participei do congresso com ela direito na escola. Ela foi uma das que às vezes me deu força de continuar, tá? Caminhando, poder ver como que como que funciona as comissões. A gente chega sem saber e doido querendo participar, atuar. Foi muito bom, tá? Poder se encontrar, né? E querer continuar nessa luta, né? Porque realmente não é fácil, né? Vem os desafios. E eu queria falar a respeito dessa zona de conforto aí um pouquinho, porque na psicologia, estou fazendo psicologia, eu cheguei a perguntar ao meu professor, igualzinho ela perguntou aí, foi até um momento mesmo que eu estava, porque é tão desconfortável, tem momentos, né? E ele falou exatamente isso, que zona, né, é por esse motivo mesmo, você ter que se sentir confortável em liderar em momentos tão difíceis, mas sem ficar ansioso, né, nesse momento, no momento que as pessoas vão te desafiar, que você vai passar por algum tipo de desafio, você conseguir agir ali de uma forma confortável, de uma forma, né, no nosso caso, né, sabendo liderar nesses momentos mais difíceis aí, que é o que, né, que você está falando pra gente, que é o que o Luiz está comentando. Então, aí eu foquei nisso, sabe? Que nesses momentos que é difícil mesmo, essa zona de conforto, a gente ter ela, tanto nessa parte emocional, né, de poder conseguir liderar isso aí. Muito obrigado. Aline? Oi, boa noite, pessoal. Primeiramente, queria agradecer muito aí ao convite, né, do meu querido amigo Dr. Luiz, né? Desculpa se vocês ouviram um barulhinho de criança aqui, de dinossauro, é o Theo assistindo televisão. Mas, primeira coisa, nossa, tem tantos anos que não vejo Priscila, e para mim, tá vendo ela aqui, para mim é muito emocionante, porque, né, ela, Rita Menossi, são pessoas maravilhosas que eu conheci na minha vida e que é muito uma grata surpresa também vê-la aqui nesse curso, e principalmente vê-la aqui na família DNE, né? E o que você falou a respeito de liderança, coragem, né, para a gente sair da zona de conforto, e a todo momento eu sou confrontada nesse sentido, de sair de fato da minha zona de conforto e correr atrás do que eu literalmente quero para minha vida, né? Todo dia é uma luta diária, é uma luta não só por mim, é uma luta pelo meu filho, é uma luta por tudo, sabe? Por todos os meus objetivos. E tem dias que a gente fica, de fato, frustrado, fala, poxa vida, eu fiz um plano, tentei aquilo ali, não deu certo, mas e agora, meu Deus, eu fico perdida, mas depois eu falo, calma, respira, porque é muito que você falou, Luiz, que quem de fato conhece o nosso trabalho, conhece o nosso coração, é o que importa, né? A gente não precisa provar nada para ninguém, provar que a gente dá conta, as pessoas que de fato interessam mesmo, elas estão sabendo, e elas vão sempre dar um jeito de apoiar, e é isso, né? Queria só, né, expressar minha alegria e a minha emoção de estar vendo Priscila, né, que há muitos anos que eu não a via, e também essa família maravilhosa que há 10 anos, quase 11 anos que eu estou aqui, né, e é um orgulho muito grande para mim estar aqui com vocês, estar com esse time maravilhoso, né, Fábio também, saudades aí, a galera toda, né, Ritinha, minha parte, né, todo mundo, né, eu estou muito feliz e vamos que vamos nessas aulas aí. Eu tenho muito a aprender com vocês. Espero poder compartilhar um pouco da minha experiência também com vocês, que para a gente poder caminhar junto, né? Pois eu vou aproveitar o que você falou, Aline, vou trazer essa fala. Quem importa, importa. A Brené Brown, no livro, ela dá uma dica para a gente que eu gostaria que a gente fizesse agora. Ela fala para a gente parar de se preocupar com a opinião de 1 milhão de pessoas. Nós temos que ter um círculo de confiança que nos ajude a vencer essa ideia de perfeccionismo
que nos ajude a vencer a vergonha, expectativas que a gente cria que são inatingíveis e que mostrem para a gente a nossa vulnerabilidade. Então, ela dá a ideia de a gente pegar um papel e anotar o nome de algumas pessoas. Eu queria que vocês pegassem, pode ser o celular, se não quiser um papel, 4 pessoas cuja opinião sobre vocês realmente importa. Se tivesse aí 4 pessoas no mundo, e se tivesse uma opinião sobre você, essa opinião importaria. Quem é? 4 pessoas. Quatro pessoas que realmente importam. Uai, a mãe pode ser a mãe, não tem problema de ter a mãe, não. Quem quiser escrever no chat, tudo bem, mas não precisa escrever. Isso é pessoal. Né? Essas 4 pessoas são pessoais. Eu fiz esse exercício, e eu separei as minhas 4 pessoas, e o livro, ele fala para a gente mandar uma mensagem para essas pessoas. Ele fala, né, vamos mandar uma mensagem para essas pessoas, dizendo que elas importam. Dizendo que elas importam, que a opinião delas sobre nós é válida, que a gente confia e a gente reconhece. Essas 4 pessoas é o nosso círculo de segurança. É o nosso círculo que nos permite compreender a nossa própria vulnerabilidade. Porque elas serão pessoas honestas conosco. Elas não vão mentir para nós. Elas não vão falar o que a gente quer ouvir. Elas vão falar o que a gente precisa. Vulnerabilidade não é fraqueza. Você precisa estar na arena. É isso que a Brené Brown fala. Está lá na página 36. Se você não está na arena, apanhando de vez em quando, eu não tenho o menor interesse, nem estou aberta a ouvir o seu feedback. Se você não vive comigo, se você não me conhece de fato, se você não sabe as dores que eu carrego, as alegrias que eu carrego, se você não está, no caso da comissão, engajado no trabalho comigo, a sua opinião não me importa. Porque a gente tem um monte de críticos. Eu tenho uma lista de pessoas que criticam o direito na escola e a nós que estamos aqui, ao professor Lucas, a mim, então, eu já até perdi as contas. E, honestamente, não importa a opinião desses críticos. Agora, a opinião dessas 4 pessoas que eu elenquei para mim, que me conhecem, que sabem quem eu sou, isso importa. E essas opiniões são reveladoras. Vivi Cardoso, que também é uma líder de empresa agora, né, Vivi? Tem uma ótica nova. Boa noite a todos, a todas. Meu nome é Viviane Cardoso, um prazer estar aqui com vocês, nesse projeto de vida que eu tanto admiro. Eu cheguei na UAB e conheci o DNE através de várias pessoas, e para mim é uma honra participar desse projeto tão importante na mudança de sociedade. E 2 coisas que eu queria comentar. A primeira, sobre a questão da zona de conforto, eu queria falar com o Luiz da coragem dele e o quanto é importante o exercício dessa liderança de forma diferente da do Lucas, mas também tão impactante. E percebe-se nitidamente, eu acho que o que apaixona na liderança do direito na escola é o amor, como você falou, e acreditar no propósito, e ser resistente e resiliente com o processo. Não é fácil. Para viver o propósito, a gente vai ter que viver o processo.
e ele sendo voluntário, é muito mais difícil, porque muitas vezes a gente tem um retorno de modificação de pessoas, que para alguns não vão ser palpáveis financeiramente. Nós viemos de um ramo que advogado bem-sucedido é advogado que tem dinheiro. E o propósito do direito na escola é algo muito maior do que dinheiro. Se você busca dinheiro no direito na escola, talvez você... Eu gasto dinheiro. A gente gasta por causa do voluntário, é acreditar. Na verdade, você tem que ter todo um trabalho, a princípio, para te sustentar, para você poder efetivamente exercer. E a segunda coisa que eu queria falar, que esse livro impactou a minha vida. Hoje, atualmente, eu sou conselheira do Grupo Centro Visão, nós temos 42 lojas, trabalho com liderança, não só dentro da minha empresa, é uma empresa familiar, nós estamos só as 42 lojas em Belo Horizonte, região metropolitana. Se Deus quiser, já estamos com coragem para expandir para o Estado e, quem sabe, Brasil. Nós temos a liderança de Minas, mas mesmo estando numa região metropolitana, mas acreditamos num propósito maior. E esse livro impactou a minha vida. Eu trabalho com liderança todos os dias, seja na loja, seja na empresa. Sou especialista em liderança feminina, que é uma questão, um viés um pouco diferente e mais difícil. E esse livro impactou quando eu li essa frase da questão da arena, quando ela fala que os lutadores estão na arena e tem o público na arquibancada. E o que me impactou foi não o fato de eu estar na arena, mas muitas vezes fazer parte do público. E o público, ele taca pedra quando ele não faz. E isso serviu para mim, porque numa empresa, ainda mais quando você é conselheira, quando faz parte de uma empresa familiar, não sei se vocês têm experiência com empresas familiares ou numa empresa comum, a gente tem mais fácil julgar as decisões e as atitudes do líder. Que a gente faria melhor, que a gente conseguiria... mas isso está errado, mas aquilo, você deveria ter feito isso. Muitas vezes, a gente não está na arena, a gente não quer pegar aquela briga, aquela guerra, a gente só fica num posicionamento de julgador e criticando. E essa frase da arena dela, quando o lutador desce para a arena ali, ele está fazendo o melhor que ele pode. E muitas vezes o líder, ele vai falhar, porque todos nós falhamos de alguma forma. E eu acredito que essas falhas, justamente essas falhas, o poder do líder pedir desculpa ou então admitir um erro é a maior conexão. A vulnerabilidade é a maior conexão com os liderados. Porque você só pode cuidar do outro quando você admitir que você também erra. Você olha para o outro quando você deixa de olhar para você e percebe que, de alguma forma, impactou o outro. Então, essa questão aí da arena me impactou bastante e eu queria dividir isso com vocês. Vocês estão na arena e muitas vezes vão errar como vão acertar. Mas o importante é não deixar esse jogo acabar, né? Continuar, ter resistência e resiliência para continuar, para viver o propósito e para as pessoas viverem o propósito. Muito obrigado, Vivi. E eu vou falar de você agora, então. Né? O que me marcou nessa questão de liderança? E quando eu vi aqui o livro, isso me impactou muito. A gente tem que deixar o ego de lado. Né? O líder que é apegado a ego, ele é um líder improdutivo. Ele não vai para frente. É exatamente o que ela fala. Essa pessoa se fecha ao feedback, essa pessoa se fecha ao reconhecimento de que a liderança dela pode ser aprimorada, melhorada.
E o que faz da gente líder não é o cargo que a gente recebe, não é aquela portaria do Dr. Chalfun. E as pessoas é que reconhecem a gente como líder por aquilo que a gente é e por aquilo que a gente faz. A portaria é uma formalidade. Eu conheço um monte de gente com portarias, nomeações, que não fazem nada. Não são reconhecidos, não são lembrados, vão ficar numa gaveta na história, cheia de poeira. Elas não tiveram a experiência de estar com as pessoas. Elas não tiveram a experiência de trocar conhecimentos. Elas não tiveram a experiência de aprender e crescer. E aí, Vivi, o que eu ia falar sobre você? Nos Jogos da Advocacia Mineira do ano passado, estava eu lá. Começou a fazer um frio. Eu precisava ir ao banheiro, não estava aguentando mais segurar. E o banheiro estava muito longe. O banheiro estava bem longe do lugar onde a gente estava. Mas tinha um acesso paralelo de uns banheiros lá do pessoal da comissão organizadora, que era só para o pessoal da comissão organizadora. E tinha os crachás próprios, as pulseirinhas para ver quem que realmente podia usar aqueles banheiros que estavam do meu lado. E eu fui barrado na porta. Não me deixaram usar o banheiro. Eu já estava quase para dar um troço subindo em direção ao outro banheiro, do outro lado do lugar. E a Vivi me puxou pelo braço e falou, não, você não vai passar mal aqui por causa de banheiro, não. Chamou o segurança e falou, ele é o nosso vice-presidente. Como assim vocês não vão deixar ele entrar? E a segurança respondeu para ela, mas ele não se apresentou para a gente. E, de repente, tinha mais umas 5 pessoas atrás de mim para forçar a segurança a deixar eu usar um banheiro. Uma coisa muito banal, muito simples, que é um banheiro, né? Eu não tenho problema nenhum de usar um banheiro coletivo, muito pelo contrário, mas naquela hora ali, as pessoas que eu estava liderando, e como vice, o presidente era Denise Torquato, era elas que estavam sendo reconhecidas quando eu estava tendo a permissão para usar o banheiro. Era o trabalho da comissão, era a valorização da comissão, era o respeito pela comissão que foi personificado em mim. Mas eu mesmo não sou nada disso. É o grupo que é. E então, quem faz o líder, quem reconhece o líder, são os liderados, são as pessoas que ele ajuda. Estou vendo 2 mãozinhas levantadas, eu vou só avançar um pouquinho e eu dou a palavra para vocês, tá bom? Porque eu acabei de falar de vulnerabilidade, e o tema central do livro é vulnerabilidade. E segundo a Brené Brown, a maior mentira que contam pra gente é que ser vulnerável é ser fraco. E eu acreditei nisso a minha vida inteira. Não podia falar para as pessoas o que eu estava sentindo, não podia mostrar que eu estava com medo, tinha que parecer inflexível. Desde quando a gente tenta sair da rua fugir do cachorro, o cachorro vem para cima da gente, a gente tem que fazer cara de bravo, porque se mostrar que está com medo, ele avança mesmo. Então, essa ideia de que você mostrar fraqueza, demonstrar fraqueza, vulnerabilidade é uma coisa ruim, ela vai nos dizer que não. Primeiro, vulnerabilidade não necessariamente é uma fraqueza. Na verdade, é um ponto forte. É o berço da inovação, ela coloca aqui, é o berço da inovação, da criatividade e da mudança. Se você não se reconhece vulnerável, você não vai melhorar nunca. Não tem nada para você melhorar, vai melhorar o quê? Se você acha que já lidera a sua comissão fazendo o seu melhor, você vai melhorar o quê? Nada. Mas quando a gente para olhar o que a gente precisa melhorar, o que pode ficar melhor, aí é outra coisa. E eu me vejo muitas vezes à frente da comissão, ou nas escolas, ou nos grupos, ou nas reuniões, nas formações com as pessoas, numa posição de medo. Porque a gente acredita que tem que ter todas as respostas,
E a gente começa a ter medo, porque a gente tem dúvida, a gente não quer parecer despreparado. Uma coisa é o medo, esse medo de parecer despreparado porque você está inseguro. Outra coisa é porque você não estudou. Isso aí você tem que corrigir e estudar. Mas muitas vezes a gente estuda, e mesmo assim a gente não consegue. A gente fica... tem um microfone aberto, Patrícia, acho que é o seu. A gente muitas vezes fica cristalizado no medo, que não nos permite sair e mostrar o que nós realmente somos ou o que nós realmente queremos. Então, vamos parar de usar a desculpa do medo. Vamos parar de falar de correria. Eu estou numa correria, não posso responder ninguém. Cria um horário para responder as pessoas da sua comissão. Olha, todo dia eu vou olhar o WhatsApp, o grupo, tal hora. Não tenho tempo para ficar o dia inteiro fiscalizando o grupo. Então, 11h30 da manhã, todo dia eu vou olhar o grupo para ver se tem alguma coisa. Pronto. Se for urgente, a pessoa me liga. A gente pode construir esses mecanismos, mas não deixar as pessoas ignoradas. Todo mundo quer ser ouvido. Todo mundo quer ser acolhido. Então, é muito importante a gente dar uma palavra e responder às pessoas. Às vezes, quando o meu WhatsApp se perde, eu fico com tanta vergonha e eu mando mensagem para o povo, me perdoa, estou respondendo com atraso, a mensagem ficou lá embaixo, porque o movimento no WhatsApp é muito alto, eu não dou conta. Mas a gente tem que ser honesto, você não pode mentir para a pessoa. Então, ao mesmo tempo que vulnerabilidade é você reconhecer que não dá conta de tudo, que precisa dos outros para poder dar conta do que você se propõe a fazer, também a vulnerabilidade, ela não é só abrir a alma de qualquer jeito, sem nenhum critério, ok? Tem gente que acha que mostrar a vulnerabilidade do líder é eu chamar todo mundo na reunião e falar assim, oi gente, tudo bem? Eu quero dizer para vocês que eu não sei para onde é que eu vou, o que é que eu faço, onde é que eu tô, não sei de nada, alguém me ajuda? Deus me livre de ser liderado por uma pessoa assim. Essa pessoa está precisando de ajuda, como é que ela vai ajudar um grupo, uma equipe a crescer? Deus me livre. Eu quero ser liderado por uma pessoa experiente. Eu quero ser liderado por uma pessoa que sabe para onde está indo. Só que essa pessoa experiente, essa pessoa que sabe para onde está indo, ela também tem dúvida. Ela também tem medos. Ela também tem inseguranças. Que ela é um ser humano. A filosofia nos ensina sobre isso, né? Sou humano e tudo que é humano não me é indiferente. Então, o medo, a angústia, a insegurança são sentimentos humanos? Eu vou sentir. Mas a coragem também. Então, eu tenho como ser corajoso e vencer o medo, vencer a escassez, vencer a ansiedade. E aí, em vez de eu abrir uma reunião falando para os meus liderados que, eu não sei de nada, eu primeiro vou atrás de saber. Vou me orientar com alguém. É por isso que existem mentorias, é por isso que existem conselheiros, é por isso que tem o presidente estadual da Comissão de Direito na Escola, a vice, nossa querida doutora Kátia Simão, toda a diretoria. Então, é por isso que tem um grupo maior para poder nos aconselhar e discutir ideias. Pessoas, por exemplo, que buscam uma vida espiritual, elas costumam ter um guia, um mentor espiritual. Na Igreja Católica, a figura do diretor espiritual. Não é a confissão, não. É uma pessoa, geralmente é um padre, que escuta o que a gente tem para falar, nossas angústias, nossas dificuldades na oração e encaminha, fala qual é o caminho, como que a gente pode desenvolver a nossa espiritualidade, e isso acaba, em algumas pessoas, transformando em uma literatura riquíssima, como
um livro maravilhoso que eu recomendo, de Santa Teresa de Ávila, chama Castelo Interior, Moradas. Ela vai falar sobre a vida interior. Ou um outro dela também, Caminho de Perfeição. O caminho de perfeição, ele é árduo, ele é difícil, ele é o autoconhecimento constante. Então, se a gente precisa de ajuda, a gente que é líder, a gente procura ajuda qualificada. Se é uma coisa do direito na escola, somos nós da diretoria, o professor Lucas. Se é uma questão, por exemplo, na sua advocacia, um caso de família que você não está conseguindo resolver, um problema criminal mais pesado, você procura um colega que possa te assessorar, que seja expert naquela área. Se você está com um problema emocional, aí, gente, terapia, psicólogo, um remedinho, se for o caso, dependendo da necessidade, da avaliação de um profissional sério, né? Então, tudo isso com profissionais sérios, pessoas qualificadas, formadas para isso. Mas quando a gente está diante dos nossos liderados, ser vulnerável não é dizer que a gente não sabe o que fazer. É dizer que, embora a gente saiba muita coisa, a gente não sabe de tudo. Embora a gente saiba fazer muita coisa, a gente não faz nada sozinho. E que a gente precisa deles para nos ajudar. Né? O que seria de mim sem a Aliana, que está aqui observando tudo? O voluntariado do direito na escola, na seccional, dentro da cidade de Belo Horizonte, nas áreas não abrangidas por nenhuma subseção, só existe por causa da Aliana. Hoje ela é a alma que mantém viva a chama do voluntariado em Belo Horizonte. Ela está aí, está olhando a gente. E o trabalho dela é um trabalho silencioso, o trabalho dela é um trabalho minucioso. Ser líder é reconhecer isso. Então, hoje eu te reconheço publicamente, Aliana. Luísa, obrigada pela oportunidade, pelas belas palavras, e assim como eu sei que tem outros aqui, espero corresponder às expectativas e que esse triênio seja grandioso. Obrigado. E eu, já caminhando para o fim, quero falar, né, porque eu vou deixar vocês falarem, quero falar para vocês ainda que a vulnerabilidade, na real, é essa coragem da gente se mostrar como a gente realmente é. A gente não precisa fingir o que a gente não é. A gente não precisa fingir o que a gente não tem. A gente mostra quem a gente é, e a gente é por inteiro quem a gente é. E na comissão a gente lidera um cenário sem garantias. Eu não tenho salário por ser presidente de nada. A gente organiza um monte de gente, de ações, a gente se desdobra para entregar um material, para conseguir um material, para articular uma escola. E aí, no dia, na hora, o pessoal desiste, o material não funciona, o data show pifa. A doutora Rita, que vai falar daqui a pouco, né? Ano passado não estava conseguindo dinheiro para poder publicar as cartilhas sobre a educação antirracista, e ela não descansou enquanto não conseguiu, não fez dar certo. Você lembra disso? Eu lembro. Eu observei, acompanhei, eu estava lá. E aí eu vi que a doutora Rita é uma líder de verdade, porque ela não deixou esmorecer a chama. Ela tinha o propósito, educação antirracista. Ela foi atrás até o último minuto para fazer dar certo. Então, a gente trabalha num cenário sem garantias. Muitas vezes a gente tenta motivar, tenta ouvir, manter um clima leve, mas parece que a gente está carregando o mundo nas costas e está sozinho. Na segunda parte, o terceira do livro, a Brené Brown fala sobre esse sentimento de solidão. A maioria das pessoas estão se sentindo sozinhas. E o papel do líder é fazer com que elas estejam integradas em uma comunidade. E o direito na escola é uma comunidade. E ela diz, olha, a liderança com coragem é viver de acordo com seus valores. Então, vamos pensar aqui hoje com a Brené Brown. Vamos escolher 2 valores, só 2. E vamos tentar viver com coerência esses 2 valores durante uma semana.
Então, eu já dei um exercício, escolher 4 pessoas do seu círculo de confiança. Por quê? Porque essa pessoa vai falar o que você não quer ouvir. Eu tenho um amigo que ele brigou comigo esses dias, brigou no bom sentido, me chamou a atenção. É uma pessoa do meu círculo de confiança. A opinião dele sobre mim importa muito. E ele falou, Luiz, para de criticar as pessoas na frente delas. Eu falei, mas eu estou sendo sincero. Ele falou, não, você está sendo grosseiro. Você está deixando as pessoas se sentirem mal, se sentindo mal. Não é assim que se faz. Se fosse um puxa-saco, falaria, nossa, você é muito sincero, você fala na lata. Mas não. Essa pessoa do meu círculo de confiança falou, você não está sendo sincero, você está sendo grosseiro. Uma dessas pessoas é a doutora Franciane Valéria, que não está aqui agora, mas ano passado ela me ligou várias vezes para falar, para de brigar com as pessoas. Eu falei, eu não estou brigando, é o meu jeito. Ela, pois muda esse jeito. Aprende a ouvir. Trata com mais carinho e seja menos metódico. Então, essas pessoas do círculo de confiança são o nosso espelho, que vão revelar para nós o que a gente não está afim de saber, mas que a gente precisa. Senão a gente não vai ser um bom líder. Finalizando, meus queridos, você vai escolher esses 2 valores, vai viver com coerência esses 2 valores. Eu quero ter integridade, eu quero ter um compromisso coletivo com o direito na escola, então eu coloco isso como valores para mim. Por quê? Porque integridade é eu fazer o que eu devo fazer, o que eu acredito, mesmo quando não tem ninguém olhando, não tem ninguém me aplaudindo, não tem ninguém reconhecendo o meu trabalho. Eu tanto nem apareço muito na internet, sabe? Esses dias eu andei até limpando meu Instagram. Quero aparecer menos e trabalhar mais. Não que seja necessário você desaparecer da internet para isso, né? Também tem que ser visto, porque senão o trabalho não é lembrado. Mas integridade é você fazer o que tem que fazer mesmo quando não tem ninguém olhando. É não manipular ninguém, é não empurrar as coisas com a barriga, é recusar o atalho fácil. E o compromisso coletivo que eu assumo é porque a liderança não é sobre mim. A liderança é sobre nós. É confiar na equipe. Eu tenho uma equipe muito grande. E o direito na escola só funciona por causa da equipe. O meu trabalho, ele é pequeno, ele é ínfimo, ele é mínimo diante de tudo que tantas outras pessoas fazem, e que muitas vezes não são vistas, não aparecem em fotos, não estão recebendo aplausos. Compromisso coletivo é isso, é confiar na equipe, é dividir os erros, as conquistas, as coisas boas, e é escutar o outro quando a gente discorda. Eu, muitas vezes, não gostaria de ouvir o que as pessoas têm a dizer, mas eu preciso ouvir. E elas falam. E se você está numa equipe, você tem que ouvir o que as pessoas falam. E aí, gente, um desafio para vocês. Vocês vivem mesmo esses valores ou só falam deles, hein? Eu me pergunto isso também. Porque algumas vezes a gente, como presidente de comissão, a gente prefere manter uma pessoa num cargo ali, por exemplo, um secretário, alguma coisa, porque a gente tem medo da conversa difícil, a gente tem medo do confronto, a gente tem medo de dizer para ela, fulano, fulana, você não está fazendo nada, você não está nos ajudando, você não está entregando nada. A gente prefere deixar a pessoa lá, porque a gente tem medo de falar. E às vezes a gente deixa de corrigir um erro da equipe que tem que ser corrigido porque a gente acha que é mais fácil manter a harmonia. Não é verdade. Se os erros não são corrigidos, não tem virtude, tem vício. Mas a forma de corrigir as pessoas é o que o meu amigo me falou. Tem que ser doce, tem que ser suave, tem que ser honesta, tem que se colocar. Então, vamos ter outra aula outro dia sobre como dar feedbacks, né? Como dar feedbacks.
Por quê? Porque viver valores não é confortável, viver valores é corajoso. E aí, o livro vai falar de construir confiança. E ele dá um método, né? O Braving, um guia prático. Você tem que pôr limites, e imponha limites. Tem coisas que não são aceitáveis. Por exemplo, eu coloquei limites no grupo do WhatsApp da comissão de Belo Horizonte. Não vão falar de político A ou X nesse grupo, porque tem gente no grupo que votou no vermelho, tem gente que votou no verde, tem gente que não votou em ninguém. Tem gente que é católico, tem gente que é candomblessista, tem gente que é evangélico, tem gente que é espírita. Tem homem, tem mulher, tem heterossexual, tem bissexual, transexual, homossexual, tem de tudo. Então, vamos pôr limites nos grupos. Não é lugar na comissão de direito na escola para racismo, não é lugar para LGBTfobia, não é lugar para machismo, misoginia, até porque a liderança feminina é a mais importante que a gente tem. Pessoas que creem nessas coisas caiam fora. Vamos pôr limites. Não vamos aceitar falar em nome do direito na escola vivendo contra valores. Isso é um contravalor. Tá aí o pessoal, Elisa Angelito está me vendo aí, que é da comissão, né, de combate à violência contra as mulheres, e também é membra forte do direito na escola há muitos anos. Nós vivemos valores, então imponham limites nas comissões. Vamos fazer a confiabilidade também. Nós vamos fazer o que a gente diz que vai fazer. Se você promete enviar um ofício, envia. Se você promete mandar uma mensagem para alguém, manda. Eu, por exemplo, estou devendo um ofício, não me esqueci. Viu, doutora Maria? Está anotado aqui. Eu tenho mais um para resolver, um outro BO. Então, põe na sua caixa de entrada. Pode demorar, mas vai sair. Nós temos que ter responsabilidade. Se eu errei, vou pedir desculpas e vou tentar consertar. E uma coisa que o líder precisa ter é que ele tem que ser um cofre. Se você ouviu, guarda para você. Nem tudo que você sabe sobre os outros você tem que falar por aí. E nunca se fala sobre a pessoa que está ausente. Só se for coisa boa. Se for coisa boa, eu falo. Mas criticar, falar mal, dar feedbacks negativos para uma pessoa que não está presente, não vamos falar, não. A menos que seja num contexto educativo, que a gente está avaliando a nossa própria postura, mas confidências, segredos, certas coisas que as pessoas passam, o líder guarda para si. Igual o psicólogo guarda, claro que ali é uma outra dimensão, né, da profissão, igual o padre guarda a confissão, também é outra dimensão, igual o advogado, a advogada guarda, né, o que o cliente fala, segredo profissional, o líder aqui tem que saber o que ele deve guardar para si. Integridade, eu já falei, escolher a coragem em vez de conforto e dizer verdade com empatia. E o não julgamento. Nós precisamos criar um espaço onde as pessoas possam pedir ajuda sem medo. E eu vou te explicar o porquê. Uma criança que tem medo do pai ou da mãe, se ela quebra alguma coisa em casa, ela vai mentir, ela vai dizer que não quebrou, ela vai esconder, ela vai pôr a culpa no irmãozinho, ela vai pôr a culpa em outra pessoa, mas ela não vai admitir a culpa dela, porque ela tem medo do que o pai e a mãe vão fazer. Numa formação antiga, né? Bater na criança, deixar de castigo, ser extremamente rígido. Mas em bons relacionamentos familiares, quando a criança quebra alguma coisa sem querer, tá brincando, chutou a bola, quebrou um vidro, um vaso, um negócio assim, o pai e a mãe chamam a criança, conversam, foi você? E aí? Que foi que a gente combinou? Por que você não pode ficar jogando bola dentro de casa? Como é que a gente vai consertar isso? Será que tem conserto? Leva a pessoa a refletir, leva a criança a ser melhor, leva a criança a fazer o compromisso de ser responsável por ela mesma. Então, não julgar os outros, vamos parar de julgar. Jesus falou, aquele que julga será julgado.
E o líder precisa ter generosidade para ele poder ouvir a intenção do outro e acreditar que o outro, ele está dando também o seu melhor. E aí, agora sim é o fim, você só vai ser um líder corajoso se você aprender a se levantar. Você precisa de resiliência emocional e racional. A coragem verdadeira, diz a Brené Brown, não está em não cair. Está em cair e fazer diferente. Em errar e fazer de novo e falar, agora vai dar certo. Tentei, não funcionou, vamos fazer de novo? Vamos fazer de um jeito melhor? Vamos buscar ajuda onde a gente pode aprender a fazer? E às vezes, gente, quando o grupo ele passa pelas áreas mais difíceis, né, as pessoas começam a abandonar a gente na comissão, a gente começa a pensar que está tudo perdido, que a gente está sozinho, e a gente começa a pensar assim, será se vale a pena esse trabalho todo que eu estou tendo? Será se vale a pena esse voluntariado todo, aqui 8 horas da noite, em vez de eu estar com a minha família, meu marido, minha mulher, meus filhos, eu estou assistindo uma aula, trabalhando, para fazer coisa de graça para os outros? Será se isso vale a pena? Ah, o presidente da subseção não me valoriza, fulano de tal não me valoriza. Esses pensamentos passam pela cabeça da gente. É por isso que a gente tem que ter resiliência emocional, relacional, saber se levantar, acordar de manhã, lembrar o nosso propósito, os 2 valores que eu falei para você anotar aí, e não desistir. E ontem eu senti isso. Eu estava lá no colégio, dando aula, na hora de ir embora, eu estava saindo da escola, eu ouvi uma pessoa gritando meu nome. Você é o professor Luiz Hernandes? Era uma mãe de uma aluna, ex-aluna que me viu saindo, né, indo para a rua, e eu fiquei, foi com medo, que eu não conhecia, e ela me conhecia muito bem, que chamou meu nome. Falei lá, vai brigar comigo, meu Deus, o que será que eu falei dessa vez? Eu sou tão comedido, o que essa senhora quer comigo? A mulher queria me abraçar e tirar uma foto comigo, para mostrar para a filha dela. A filha dela foi minha aluna de Direito na escola, no Colégio Santa Maria, Minas, aqui na Unidade Floresta. Essa menina resolveu fazer Direito, ganhou uma bolsa lá na PUC, tá lá toda feliz, e a mãe dela me falou assim, Luiz, professor Luiz Hernandes, você foi responsável por uma mudança de chave na vida da minha filha. E eu falei, eu não tô sabendo disso não, como assim? Quando estávamos na pandemia, ela teve aulas de uma disciplina chamada Projeto de Vida comigo. E aí, isso aqui que a gente está fazendo agora, eram as aulas de Projeto de Vida, toda semana. E eu comecei a criar pequenas atividades para dar propósito para os adolescentes viverem com a família o período pandêmico. Sendo que eu próprio estava surtando sozinho, né? Mas eu tinha minha psicóloga ali comigo toda semana, meus amigos que me ligavam, então eu também dei estratégias para esses alunos. E, por fim, no ano passado, não só as aulas de Direito, mas eu levei um monte de gente, a Liana foi esse dia, outras pessoas aqui também foram, nós fizemos um júri simulado lá, mandei até uns alunos lá para a Andréa também, né, no primeiro tribunal do júri, recebeu com muito carinho, e aí essa menina resolveu fazer Direito por causa das minhas aulas, segundo a mãe dela. Olha que responsabilidade a gente tem na vida das pessoas. Eu nem sabia disso. Então, meus queridos, o Direito na Escola é um projeto coletivo. Eu quero agradecer a vocês por cada escola visitada, por cada conversa difícil que vocês têm com os membros aí nas subseções. Porque essa cultura que a gente está construindo, e a Brené Brown usa exatamente essas palavras, é uma cultura de presença, escuta, ética e justiça. Você não precisa ser o herói. E olha que eu falo de jornada do herói o tempo inteiro. Você não precisa trazer tudo pronto. Mas você tem que ter verdade, ética e amar. E o coração, segundo a Brené Brown, é o símbolo máximo do amor.
A verdadeira liderança é a liderança com amor. Muito obrigado. Eu amo cada um de vocês que são os nossos líderes e replicadores do direito na escola. Eu amo profundamente porque eu sei que eu não estou sozinho, o meu trabalho é mínimo, é um grãozinho de areia dentro do que é o direito na escola. Vocês é que fazem isso acontecer. Vocês é que constroem essa cultura da presença, do encontro, da ética, da verdade. Muito obrigado. E passa a palavra aí para Kátia, que vai organizar as falas, né? Eu sei que já passamos do horário, quem quiser sair, tá tudo bem. Kátia, pode organizar as falas, por favor? Doutora Rita é a próxima. Olá. Olá, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Gente, eu agradeço demais, Luiz, a oportunidade de a gente estar aqui. Cada rostinho desse aqui representa uma fase da minha vida e a gente tem se conectado cada vez mais aqui no Direito na Escola. Começar, por exemplo, de todos vocês aqui me conheceu primeiro nessa trajetória do direito, né, na minha história, foi a professora, a Cíntia Carneiro, que eu tenho muito orgulho de ter sido aluna lá na Faculdade Promove, e eu sempre me espelhei muito nas atitudes dela, né? Enquanto a gente estava lá fazendo o mais do mesmo na faculdade, a Cíntia sempre vinha com uma inovação, um seminário, um workshop, alguma coisa nessa área, assim. E na área do direito eleitoral, na época, e acho que era direito previdenciário também, sim. Acho que era. E aí... Previdenciário e constitucional. Isso. E aí... E o eleitoral também. Eleitoral. Amanhã no eleitoral. E assim, eu me espelhei na Cíntia. Passado, né, algum tempo aí, eu fui reconhecida pelo meu trabalho no movimento social. Dentro da OAB, eu já cheguei das pessoas sabendo que eu era uma liderança fora da OAB. Como que eu poderia ser aproveitada dentro da OAB com esse trabalho de liderança? E foi o que eu trouxe. Hoje eu tenho muito orgulho de estar aqui. Eu mandei o link para a doutora Aline, que foi... Olha para você ver como que as coisas coincidem, Luiz. Ela participou em 2020, 2022, do Empodere. O Empodere é aquele programa que eu faço, e também a gente tem um projeto que chama Plano de Vida. E dentro do Plano de Vida, a Aline já se apresentou, ela estava nos primeiros períodos ali de faculdade, e a gente se conectou de primeira hora. Então, hoje, a doutora Aline, que foi minha mentorada, eu tenho muito orgulho de dizer que ela já é doutora, né, passou na OAB, já também é presidente da Comissão da Igualdade Racial lá em Santa Luzia. Nossa, é Santa Luzia, Aline? Santa Luzia. E, assim, é um orgulho. Então, a gente vê que tudo que a gente recebe, se a gente não tiver essa função social, esse papel de passar para frente, está perdido. E cada dia melhorar mais. Quando você falou para escolher as 4 pessoas que mais importam, a Vivi, que conhece muito bem, a Aline Oliveira também, que conhece minha família, as pessoas que mais importam para mim são as 4 pessoas que eu convivi a vida toda, até agora, né? As que minha mãe e minhas irmãs. Hoje, meu companheiro, que a gente tem essa troca, né? Do ciclo de confidência, o ciclo de segurança ali, são essas 4 pessoas que eu tenho esse momento. Mas a Vivi Cardoso, por exemplo, hoje ela faz parte de um ciclo que a gente, assim, se a gente fosse olhar, gente, né, trazendo as questões atuais para a atualidade, onde que eu iria sentar, em qual mesa eu iria sentar para dividir ou ladear com a Vivi, que tem uma outra experiência totalmente da minha. Só aqui na OAB mesmo, né? A OAB, no Direito na Escola, a gente tem essa vivência, essa troca, que é muito saudável, muito bacana. E, assim, é uma família que adquiri, não vou largar, e vocês vão ter que me engolir, porque vocês me empoderaram tanto que eu consegui até tirar o meu desejo do cabelo azul do papel. Então, tem advogada preta de cabelo azul
defendendo e levando história aí para frente. Então, é sobre isso. Beijo para vocês. Obrigada pela contribuição, doutora Rita. Agora, a próxima da fila, a doutora Viviane. Rita, para mim é uma honra sentar na sua mesa e dizer que você foi uma das pessoas que foram um divisor de águas na minha vida. Eu aprendo muito com você. E você também exerce um poder de liderança e de aprendizado, viu? Muito obrigada para a gente compartilhar aí a vida e os ensinamentos. Eu queria fazer um contraponto ao Luiz, que ele falou da vulnerabilidade. Acho que é uma coisa que é importante a gente entender, que a vulnerabilidade do líder, uma das maiores vulnerabilidades do líder estão nos seus liderados. Por quê? Porque sempre quem vai ser atacado é a liderança maior, é o projeto, é a estrutura, é a instituição. E isso requer extremamente uma responsabilidade do liderado. A gente tem que ter uma responsabilidade com o projeto e uma responsabilidade com o outro. Assumir um papel de presidente de comissão, de levar a comissão, o DNE, que eu acho que o DNE nem é mais uma comissão, eu nem sei, eu às vezes acho que ele é muito maior até que a OAB, minha gente, porque é um trabalho muito significativo. Então, eu acredito numa instituição que anda junto, de mão dadas com a OAB. E isso requer muita responsabilidade para quem se predispõe a levar o DNE, porque a gente não pode ser irresponsável. Porque o tempo das pessoas que lideram o DNE, que estão aqui, não é um tempo que pode ser gasto e destruído. Então, quando a gente vai ocupar posições e a gente requer esse lugar, se posicionar nesse lugar de liderança, a gente também tem que fazer uma autoanálise de responsabilidade. A gente consegue? Está dentro da minha possibilidade de vida? E não assumir esse papel de linha de frente, eu acho que não é demérito para ninguém. Pelo contrário. Às vezes, você está num momento que você não vai poder assumir, você recua e deixa que outro esteja à frente. Então, acredito que a vulnerabilidade do líder, eu, uma vez, tenho uma entrevista do Bernardinho, que é o técnico da seleção, foi masculina e feminina, ele fala que a vitória é sempre da equipe e a derrota sempre será do líder. O líder tem que saber que a derrota, ele vai ter que entender o que deu errado ali. Ele está num ponto estratégico. Ele não está ali à toa. E, para encerrar a frase que você já deu o exemplo do Jim, eu acredito muito, Luiz, no DNE e na força do DNE. Então, quando eu fui ali falar assim, só pode utilizar o banheiro a presidência e diretoria da Caixa e da OAB. Ué, mas por quê? Não pode não. Você tem noção que esse moço aqui é o vice-presidente da maior comissão que essa OAB já teve e que ele impacta milhões de vidas? Então, eu acho que é isso, é empoderar também desse papel seu de presidente. Você impacta muitas vidas, muitas vidas. E o líder também tem que saber aceitar. E não é falta de humildade saber que a gente é bom naquilo que a gente faz. Se você não fosse bom, se você não fosse bom em liderar, você não estava na posição que você está. Então, eu acho que a gente tem que saber reconhecer também as nossas virtudes, e isso é ter responsabilidade com o outro. Ter responsabilidade, todos aqui temos que ser responsáveis
pelo DNE e responsável de não nos tornar vulneráveis na vida das lideranças estaduais do DNE. Isso que eu queria compartilhar com você. Vulnerável, eu não posso ser vulnerável naquele que lidera tantas vidas. A gente tem que ser responsável pelo trabalho e responsável pelaquilo que a gente se compromete. Porque, afinal, são muitas vidas, são muitas pessoas impactadas. Ô, Vivi, a pessoa que não me deixou desistir, jogar tudo para cima, também foi a Priscila, ela tá aí. Eu tinha um áudio dela no meu WhatsApp que ela falava assim: não desiste, não. Segura as pontas. Segura, não desiste, não. Se você desistir, não vai dar certo. Porque eu liguei para ela e eu falei: eu quero largar tudo. Eu vou cuidar só da minha vida, não quero participar de mais nada. Eu estive ao ponto de fazer isso. Por isso que a gente tem que estar em comunidade. Você lembra desse dia? E eu falava, olha, como é que a gente ia estar hoje se ele tivesse desistido? Não pode, não existe. Eu ia desistir, já estava com a carta de renúncia. Obrigada, Priscila. Obrigada. Para glorificar de pé, ó. E aí eu voltei para a terapia. Na verdade, eu precisava era de ajuda emocional para lidar com doutorado, crises emocionais e outras coisas. E a partir do momento que eu tive a ajuda adequada, do profissional adequado e dos meus amigos, pronto. Então, a Priscila foi essencial para falar: não desiste, não. Obrigado por isso. Doutora Kátia, eu sei que tem um tempo limite aí, né, doutora Kátia, mas... Ai, mas é tão bom, né, com a gente compartilhar esses sentimentos bons, a gente segue junto e fortalecido no propósito, né, com esses depoimentos, né. Mas o próximo da fila é a Patrícia Oliveira Souza. Patrícia, você está sem áudio. Kátia, acho que ela está sem som, porque ela é minha colega aqui de Caxambu, mas ela já mandou no chat aqui, acho que ela ficou sem som no final da reunião. Ah, então tá joia. Professora Cíntia. Então, boa noite aí a todos. Primeiro, assim, não podia deixar de agradecer imensamente a minha querida Rita, né, pela homenagem aí que ela fez, pelo carinho todo, né, isso para mim me tocou muito, viu, Rita? Veja, a Rita foi minha aluna, já era uma querida, e depois de muito tempo, nós nos encontramos no DNE, e foi um encontro bem mágico, né, Rita? Foi bem legal. E nós convivemos ali, trocamos muitas afinidades, e enxergamos que a gente tinha muito mais afinidade do que a gente já pensou algum dia. Então, foi muito legal. Então, de coração, eu retribuo isso. Você é uma aluna, assim, maravilhosa, querida, mas mais ainda, quando você começa a admirar uma aluna, é porque realmente ela é uma liderança importante e merece ser valorizada, e eu comecei a te admirar, conhecendo o seu trabalho, vendo sua luta e conhecendo um pouquinho da sua história, que você teve a oportunidade de me contar algumas coisas, ainda quero ouvir muito mais. Mas, então, assim, primeiro agradecer demais, demais, demais a Rita e parabenizar o papel que ela representa, não só na comissão, mas na sociedade, tá bom? Muito importante. Agora, também queria agradecer demais aí a fala do Luiz, né, a confiança que eu acho que ele depositou em muitos de nós, né, e no meu caso, em especial, eu fiquei muito feliz com a atribuição que ele me deu na coordenadoria aí, estadual, junto a ele, né, com essa questão pedagógica, que, assim, nesse dia de hoje eu fico mais feliz ainda, porque eu tive um reconhecimento aí da Rita, como ex-aluna, e tão querida, de que alguma coisa mesmo deve ter feito diferença na vida dela, e depois de 25 anos aí, né, para mais um pouquinho, eu espero ter alguma coisa para trocar com vocês, e tenho muito que aprender,
Então, acho que essa troca é maravilhosa. O Luiz também é um grande educador, um grande mestre. Como ele próprio falou, a gente quer um líder que realmente nos inspire. E ele é um líder que me inspira. Ele é um educador, é uma pessoa voltada para a questão humana. Eu também sou muito voltada, ligada a essa questão. Então, Luiz, você me inspira muito. E uma outra questão super especial é estar do lado da minha grande amiga, que eu admiro demais, que é muito feliz do Luiz ter feito referência a ela, que é a Liana. Bom, gente, a Liana aqui, mas para mim é Lili, que é a minha amiga de coração, assim, de alma, desde pequenininha, quando a gente nasceu, quer dizer, ela primeiro, depois eu. E assim, muito feliz a gente poder trabalhar também com pessoas que são nossas amigas, né, desde sempre. Era isso que eu ia falar, e agradecer a todos, e acho que vai ser muito bacana essa nossa troca nesse grupo, nesse curso que o Luiz abriu aí. Uma grande oportunidade. Obrigada, um abraço. Então, obrigado a todos, viu, por esse reconhecimento. Quero agradecer também a doutora Estela, que está aqui hoje. Ela é responsável por abrir a nossa sala, controlar quem está entrando, os microfones, gravar a reunião para nós, para que a gente possa avaliar se é pertinente colocar no YouTube, não sei, que a gente falou tanta coisa aqui mais pessoal, né? Mas obrigado, doutora Estela, que se não fosse por você, esse link não ia funcionar, a reunião não ia acontecer. Então, muito obrigado por isso. Doutora Kátia, a palavra é sua para o encerramento. Obrigada a todos vocês pelo seu tempo, pela dedicação e por podermos vivenciar juntos o propósito do direito na escola. Nós juntos somos sempre melhores. Só tenho a agradecer. Luiz, obrigada pelos ensinamentos enriquecedores. Você realmente nos inspira todos os dias. É um líder excelente. Obrigada por tanto, viu?